E olha, maio é o mês que comemoramos o Dia das Mães, né? Mas também é o mês escolhido para o Dia Internacional de Luta contra a Endometriose, celebrado no dia 7. A doença que infelizmente causa infertilidade em cerca de 40% das mulheres que apresentam os sintomas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Dr. Roger Berçot, que já está conosco aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito bem-vindo. Bom, a gente sabe então que a endometriose é um problema sim de saúde pública, mas um dos agravantes talvez seja justamente a falta de diagnóstico precoce. Sim. O diagnóstico muitas vezes acaba demorando muito o paciente a ser feito porque o paciente acaba achando aquilo ser uma coisa normal, né? A sintomatologia ser uma coisa normal. Ou seja, os sintomas eles são geralmente cólicas, coisas da rotina da mulher, e aí isso faz com que a gente não busque, porque eu me incluo, mulher, né? Com que a gente não busque, então, consultar rotineiramente um ginecologista ou um outro médico? O paciente com endometriose, a gente já vê na história dele que bem cedo, no início dos seus primeiros ciclos menstruais, já começa com sintomatologia. E como isso já é uma coisa muito inicial, muitas vezes o paciente, pela questão social, que muitas pessoas têm esse problema, consideram como sendo normal. E esse paciente acaba levando 7, 10 anos para procurar médico especificamente para isso, porque isso vai piorando, né? Por ser uma doença crônica, ela vai piorando. E aí chega um certo momento que o paciente decide que isso não pode ser normal, ou que está muito grande, sintomatologia, e aí nesse momento ele acaba fazendo diagnóstico. Quando às vezes é tarde, né? Vamos explicar, doutor, o que é a endometriose, para as pessoas de casa entenderem? A endometriose é uma doença que é caracterizada por endométrio fora do local normal. O endométrio ele é para estar dentro da cavidade uterina e uma vez ele fora desse local, ele pode se localizar nas trompas, nos ovários ou em alguns tecidos ali periútero. E sempre quando tiver doença fora, ou melhor, sempre quando tiver endométrio fora do útero, ele sempre vai ser considerado doença. E é isso a endometriose. Inclusive, causa, de 30% a 40% das pacientes, causa infertilidade. Isso. E aí, tem tratamento para que se evite e as mulheres possam voltar a ter chance, então, de ser mãe? Sim. A doença ela é tratada de algumas formas, que são alterações ou modificações no seu hábito alimentar, atividade física, existe uso de bloqueio medicamentoso, bloqueio hormonal, e também uma situação que a gente acaba fazendo muitas vezes é a parte cirúrgica, que é uma das tratamentos padrões ouro considerado, porque a gente remove os focos, né? Isso tem conseguido em muitos pacientes, após o tratamento cirúrgico, a chance de poder engravidar. Muito bem. Bom, a gente tem uma série de mulheres nos assistindo, né? E também os maridos e afins, né? A família, para que eles fiquem atentos quais os sintomas a gente deve prestar atenção e não deixar de procurar o médico. Boa sua pergunta. Os pacientes que tiverem, a gente considera assim, cólica incapacitante. O paciente, o que é uma cólica incapacitante? O paciente que tem a necessidade de faltar seu colégio, ou sua faculdade, ou seu trabalho, isso não é normal. O paciente não é para ter, num período menstrual, cólica a ponto de não conseguir trabalhar ou de não conseguir ter a sua atividade normal. Isso é uma situação bem típica e os pacientes hoje em dia acham ainda que é normal. Pacientes que têm dor na relação sexual, isso não é uma situação para o paciente ter dor. E muitos pacientes que vêm ao consultório, eles falam isso depois de questionados, normalmente, espontaneamente, eles às vezes têm um pouco de receio de falar sobre isso, mas é uma situação muito importante e muito frequente. Outras situações, paciente que tem fadiga crônica, pacientes que têm alteração intestinal no período perimenstrual, cólicas intestinais, o paciente tem dificuldade do funcionamento do intestino corretamente, esses pacientes têm que ser investigados. E uma das possibilidades é a endometriose, que tem tratamento. Muito bem, doutor Roger, por nos ajudar aí a entendermos um pouquinho mais sobre essa doença. Obrigada, viu? Uma boa tarde. Eu que agradeço.